E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores dos clubes, bem-vindos. Chegando com o vídeo hoje, né? Hoje eu gravei um vídeo da coletiva do Zubeldia. Aliás, vamos combinar, queria combinar com vocês o seguinte: toda a entrevista, toda a coletiva do Zubeldia, eu vou fazer no dia seguinte, aquele react que a gente fazia, tá? Como eu tenho que assistir mesmo a coletiva dele, a gente assiste junto. Tá lá, eu postei no Barolo Jogos, e tem ele falou bastante coisa legal, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. E aí você confere lá, vou deixar na janelinha, tá? E aí eu também queria passar umas informações sobre o Alexandro lá, o lateral que tá na Juventus, né, que jogou, que é ídolo na Itália, e surgiu um burburinho aí, vem, não vem, o São Paulo já teria até acertado o salário com ele, aí aquele monte de especulação. Eu vou contar pra vocês o que eu apurei, o que pode ser verdade ou não, porque esse tipo de negociação a gente nunca sabe. Mas eu queria já aproveitar para pedir para você já deixar a sua opinião aí. O que você acha da contratação do Alexandro, o lateral esquerdo, e se ele seria bem-vindo, se seria mais um jogador em fim de carreira que vem se acomodar, ou seria um outro Rames Rodrigues, ou seria um outro Luiz Gustavo que chegou e ajuda muito. Já deixa a sua opinião que daqui a pouco eu vou passar as informações para você. Antes, deixa eu só dar aquele recadinho do futebol interativo para você que tem vontade de trabalhar com futebol. Posso garantir para você que é uma das coisas mais legais que existe, e o pessoal do futebol interativo pode oferecer para você essa oportunidade de várias maneiras, desde analista de desempenho até treinador, passando por imprensa. Você pode trabalhar em vários veículos de imprensa. O futebol interativo tem parcerias com vários clubes, ó, como você está vendo aí, vários clubes pelo Brasil, várias empresas de comunicação. Então, são várias opções para quem gosta de trabalhar com futebol. É uma empresa séria, bacana, com o pessoal muito legal, o pessoal muito humano, tem um lado humano muito legal. Eu acho isso muito bacana numa empresa que ainda que trabalha com o seu futuro, né? Com aquilo que você gostaria de fazer. Então, se você tem esse sonho de trabalhar com futebol, eu sempre tive, desde criança sempre tive, entrei para o caminho do jornalismo, acabei trabalhando com esporte em outros setores do jornalismo também, mas eu posso garantir para você que é legal pra caramba. E aí você tem no pessoal da Futebol Interativo, o link tá no link da descrição, você clica, entra na página, conhece, dá uma olhada, não custa nada, entra sem compromisso, só para você conhecer, quem sabe um dia você realiza o seu sonho de trabalhar com futebol, tá bom? Olha só, a repercussão da vitória do São Paulo, quarta vitória fora de casa, hein? São Paulo venceu o Barcelona, o Atlético Goianiense, né? O Vitória e o Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Fazia 19 meses que o São Paulo não ganhava 2 partidas seguidas no Brasileiro. E aí, o Luciano se tornou o artilheiro da equipe na temporada 2024 e um dos goleadores do Campeonato Brasileiro do lado do Vargas do Atlético Mineiro. Fez 2 gols ontem, né? Chegou a 7 gols marcados. E no Campeonato Brasileiro, 3 gols marcados. Aí ele deixou o Caleri pra trás. O Caleri tem 6 gols esse ano, né? E aí, na entrevista, só para uma informação, o Luciano saiu com gelo na perna, foi perguntado ali, mas ele disse que tá tudo bem, foi só cansaço. E o Michel Araújo tomou cartão amarelo, tá suspenso, não pega o Fluminense, tá? Não sei se o Zubeldia vai usar 3 zagueiros, colocar o Patrick, não sei. Então ele não joga contra o Fluminense. E na entrevista coletiva, vou falar rapidinho para vocês, na entrevista coletiva, o Zubeldia falou do Luciano. Eu chamei de milagre, porque ele viu a posição do Luciano, gente. A posição do Luciano tem que jogar. Ele falou que ele conhece os jogadores, mas às vezes ele precisa se recordar dos jogadores. Então ele assistiu vídeos. Ele pediu para fazer um compacto do Luciano em 2023 e nos anos anteriores. Ver os gols do Luciano onde ele jogava. Aí ele fala na entrevista, ele tá ali dentro da área, né, nos cruzamentos, ele, o Caleri. É muito difícil marcar jogador que faz gol, goleador. Não tem muito mistério, né? O que a gente falou ontem, não tem muito mistério. O Luciano não é meio armador, ele não é um camisa 10, ele não é um cara que vai articular a jogada, que vai achar um passe, que vai cadenciar o jogo. Ele não tem essas características. Mas ele é um jogador importantíssimo, decisivo, que faz gol, que briga, que tá lá na frente. Pode não ser um craque, mas tá sempre decidindo jogos, desde que ele joga na posição certa. E tudo indica, que principalmente depois da entrevista coletiva de ontem, que o Zubeldia achou a posição dele. E o Zubeldia falou também sobre o Rames Rodrigues, porque que ele não jogou, porque que ele não estava relacionado, que ele falou, olha, eu tomo decisão, sou pago para isso, sou treinador, sou pago para isso, e eu achei que outros jogadores mereciam estar aqui, e ele não. Então acabou, não tem assunto encerrado. Ele deixou bem claro, eu tomo as decisões e tomei a decisão de outros jogadores aqui no grupo. Sinceramente não sei qual é o futuro do Rames Rodrigues, só sei que já considero uma grande decepção, já considero uma das piores contratações da história do São Paulo, independente de qualquer coisa, com todo o dinheiro que foi jogado fora
na contratação, não sei nem se estão pagando o salário, mas um dia ele vai receber, pode não estar recebendo agora em dia, não sei, mas um dia ele vai receber. Se o São Paulo estiver devendo, vai entrar naquele esquema de acordo que nem fez com o Vitor Bueno, com o Pablo, com o Jusilei, com o Hernanes, com tantos, Daniel Alves, com tantos outros. Então ele deixou claro que achou que outros jogadores mereciam estar relacionados para o jogo contra o Vitória. E vamos lá, no Comentando Comentários, aquele apanhado que eu faço para vocês, uma maneira também de prestigiar os amigos, de retribuir um pouco do carinho de vocês, das visualizações. Então bastante comentário chegou ontem e eu percebi o seguinte, todo mundo empolgadíssimo com o Zubeldia, principalmente em relação a ele vibrar, a vibração dele, que muitos de vocês comentaram que contagiou o grupo, né? O grupo mudou a perspectiva, mudou a maneira, o comportamento dos jogadores mudou desde a saída do Carpini. E aí me chamaram a atenção, eu tinha falado, né, que eu já tinha visto ele comemorar o gol com o Luciano, parecia um título de Copa do Mundo. E o Ferrarese eu vi, quando ele comemorou na hora que o Ferrarese fez aquele golaço. Só que aí eu vi depois a imagem, quando o Ferrarese faz o gol, o Zubeldia entra dentro do campo, ele tá quase dentro da área para abraçar o Ferrarese. E todo mundo falou sobre isso, todo mundo disse que era uma maneira... Eu acho que a principal mudança que o Zubeldia fez foi nessa parte de vibração. Contagiou os jogadores, já sabe o tamanho do São Paulo. Pela entrevista coletiva você vai ver, vou deixar na janelinha. Sabe o tamanho do São Paulo, então ele tem esse tipo de comportamento tem cativado o torcedor. Até porque, gente, acho que você vai concordar comigo, não dá nem pra ver o trabalho do Zubeldia ainda, ele não teve uma semana, duas, não tem nem 5 treinos aí, não tem elenco completo, então, mas só da parte que a maneira de trabalhar e como ele age na beira do campo, jogando junto com os jogadores, não é um maluco desequilibrado e nem fica chorando, roendo a unha, ele participa do jogo, vibra com os jogadores, isso pro jogador, o jogador adora isso, né, meu? O jogador adora sentir que o treinador tá ali do lado dele, não só cobrando, mas incentivando, dando força. E aí, vamos lá, vamos fazer um apanhadão aqui, ó. O Douglas Besco falou o seguinte: acho que o São Paulo não jogou mal, mas também não tá jogando de um jeito que brilha os olhos. Acredito que o estilo do Zubeldia seja esse, jogo simples, jogo seguro e confiante, mas sem grandes jogos. Nesse jogo, minha única dúvida foi, pra onde foi o futebol do Rodriguinho? Na verdade, Douglas, eu acho que o Zubeldia tá adotando esse sistema mais simples, você tá falando mais seguro, porque ele não tem tempo de treinar, né? Não tem tempo de treinar. Então vai na segurança mesmo. E ele falou na entrevista coletiva que ele tem o plano A, só que dependendo da situação do jogo tem plano B e plano C, o jogador que tem que se adaptar. E o Rodriguinho perdeu muito espaço, né? E aos poucos, se ele tiver oportunidades, ele tem chance de mostrar o futebol dele. Realmente começou muito bem, depois sumiu e agora tá tentando retomar o espaço. Sérgio Cavalcante falou o seguinte: Barolo, nos anos 70 e 80, os gramados eram piores que os de hoje e os craques jogavam bem. Hoje o São Paulo, ontem, né? O São Paulo entrou em campo com preguiça, só ganhou o jogo porque além do Vitória ser fraco, jogou o jogo inteiro com 1 a menos. Sérgio, eu vou concordar com você nas duas coisas que você falou, que o gramado nos anos 80 eram piores, e os jogadores jogavam bem, é lógico, porque o nível do futebol brasileiro nos anos 80 e 90 era muito melhor do que os cabeças de bar que a gente vê hoje, né? Que é muito mais físico, a gente vê, é só você ver onde está o Brasil classificado nas eliminatórias e há quanto tempo que não ganha nada. O nível do futebol brasileiro caiu muito. Agora, eu não sei se o São Paulo jogou com preguiça, eu acho que administrou o jogo depois da expulsão do jogador do Vitória. E sinceramente, não sei se o jogo teria sido tão diferente assim, 11 contra 11. Ia ser diferente, lógico que ia, mas não sei se ia ser tão diferente, se o Vitória ia fazer tanta pressão, sinceramente eu não sei. Gabriel Ribeiro, o São Paulo melhorou muito com o Zubeldia como técnico, chega a ser incrível a evolução. O time não tem o futebol mais vistoso do mundo, mas tendo como comparação o time do Carpini e levando em conta a falta de tempo para treinar e entrosar, só tem que parabenizar esse início de trabalho, grandes perspectivas para o futuro. Tá vendo? O depoimento do Gabriel, o comentário, é muita gente, assim, muita gente. 95% das pessoas que falaram do Zubeldia falaram isso que o Gabriel falou. O Matheus Henrique, lá de Posse, em Goiás, fala o seguinte, ó: um ótimo resultado do nosso tricolor, mas às vezes fica com a sensação que dá pra fazer mais. Mais gols nesses jogos, que se aperta um pouco mais, a gente conseguiria melhores resultados, em vez de ficar tocando bola de lado o jogo todo. Matheus, eu conversei, a gente falou sobre isso no pós-jogo também, eu acho que
Eu também gostaria de ver o time forçando mais, faz o primeiro, quer fazer o segundo, quer fazer o terceiro. Mas a gente também tem que pensar no gramado pesado, a gente tem que pensar das viagens, né? O São Paulo vai jogar no Chile, jogou em Guayaquil, aí jogou na Bahia, aí viaja pro Chile. Eu não sei, eu acho que eles cadenciaram o jogo, mas eu concordo com você, podia ter matado já no primeiro tempo, já, né? Demorou para fazer o gol, o primeiro gol saiu aos 43 do primeiro tempo, né? O Eleri Souza falou o seguinte: Barolo, eu sou aqui de Fortaleza. A vitória foi muito importante para dar tranquilidade para o trabalho do Zubeldia. Falando nele, como é bom ver um técnico que não se contenta com o mau desempenho e fica gritando com o time. O jogo teve pouca criatividade, precisamos muito de um 10 e temos, mas infelizmente o São Paulo parece não gostar desse tipo de jogador clássico e de criatividade. Com certeza o Eleri tá falando do Rames Rodrigues. Agora, eu não sei, Eleri, será que ele joga? Será que ele tá afim? Será que ele não tá? Pra mim, essa história é muito mal contada e continua muito mal contada. Tomás Ferreira assiste a gente lá de Munique, na Alemanha. Muito feliz pela vitória, importante, mas temos que melhorar o futebol, tá vendo? Muita gente também tá falando do futebol, do nível. Tivemos sorte de estar com a mais, mas poderíamos ter sido mais agressivos ofensivamente. Luciano oportunista, mas acho que não fez um bom jogo. Que golaço do Ferrarese, hein? Abraço de Munique, na Alemanha. Ô Tomás, eu não sei... A qualidade do futebol, eu acho que é porque o Zubeldia não teve nem tempo de mostrar trabalho, um monte de desfalque, cada jogo um time diferente, cada jogo um esquema tático diferente. Eu tenho esperança que as coisas melhorem. O Bruno, lá do Rio de Janeiro, fala o seguinte: o que mais me chamou a atenção foi o Zubeldia tirar o Bobadilla aos 20 minutos do primeiro tempo. Ele parecia fora de sincronia e, embora estivesse amarelado, o Zubeldia não pensou duas vezes antes de tirá-lo do time. Algo que eu creio que qualquer técnico que passou no São Paulo nos últimos anos só tiraria nos 30 minutos do segundo tempo. Então, Bruno, muita gente falou o que você comentou, mas muita gente achou que e eu também acho, com a expulsão, o Galopo seria mais efetivo do que o Bobadilla. Por isso que ele fez a troca. Nem acho, e pelo cartão amarelo também, mas o Galopo levou logo o cartão amarelo assim que ele entrou. Mas acho que ele optou pelo Galopo porque o Galopo tem mais qualidade na frente, né? Tanto que o Galopo joga na frente ali. Ele elogiou o Galopo, o Zubeldia, inclusive. E pra encerrar, o Jennifer Bom Jardim, daqui a pouco fala do Alexandre, hein? Como é bom ver nosso tricolor ganhar, principalmente fora de casa. Outra coisa, o Zubeldia pode não ser o Guardiola, mas só pela gana, raça e vontade dele, já vale 1000 vezes mais a pena do que o aprendiz de treinador, né, o Carpini. Estou confiante com ele, o time tem muito que melhorar, mas também já evoluiu bastante. Vamos pra cima rumo à glória eterna. A Jennifer Bom Jardim. A Jennifer falou isso, e eu acho que eu deixei a Jennifer por último, porque ela resume bem aquilo que eu também acredito e que eu acho que muitos de vocês também concordam. Não é o futebol mais vistoso, ainda não é o futebol mais vistoso, tem muito fator para melhorar, mas aquilo que eu falei, aos poucos o São Paulo vai ter uma cara, aos poucos o São Paulo vai ter um padrão de jogo por causa do trabalho do Zubeldia. Eu acho que pelo menos essa é a minha impressão, e acho que muita gente concorda comigo. E sobre o Alexandre, o seguinte, gente, eu estive na Itália no final do ano passado, assisti o jogo da Juventus lá no Allianz Stadium, e fui na loja ali, conversei com vários torcedores, conversei com o pessoal dos ultras ali da torcida da Juventus, nos arredores do estádio ali. O Alexandre é ídolo lá, gente, é ídolo. Ele tem a torcida adora ele. Na loja da Juventus tem um monte de camisa dele pendurada ali, Danilo, dele. Então as pessoas ficavam sabendo que eu era brasileiro, que eu tava falando português ali, e aí vinham conversar comigo, Alexandre, Danilo, ele é ídolo lá. Só que aí ele tá sem espaço, né, já tá no final da carreira, e aí surgiu esse interesse do São Paulo. O que eu apurei de informação é a seguinte: esse interesse não é de agora, o São Paulo já tem sondado o Alexandre faz tempo já. Só que qual o problema para trazer o cara? Primeiro que ele quer continuar na Europa. Não sei se tem mercado lá. Não sei se tem mercado na Europa ainda para jogar em times de alto rendimento, de alto nível. Outra coisa, quando o cara vai para a Europa, para ele voltar para o Brasil é complicado. Lembra do Lucas? Que o Lucas, né, família, o Lucas veio, mas lembra que ele pesou muito isso? Assim, ele ficou pensando muito. Sair da Europa, vir morar no Brasil, segurança, a instabilidade monetária, financeira da economia, aí você vai ganhar menos, vai ter que tirar a família que está lá tantos anos na Europa, vivendo num determinado padrão, numa determinada cultura, para vir para cá. Então,
eu acho que existe sim o interesse do São Paulo. Eu acho que o São Paulo não aceitaria pagar uma fortuna por esse jogador, mas tem um lado que pode ser bom. Ele pode ser como o Rafinha é do lado direito, pela experiência, pela liderança, pela capacidade de jogar futebol, mesmo não sendo mais o Alexandre que explodiu na Juventus, que estourou lá. Mas a minha única preocupação é que ele seja um novo James Rodrigues. Não quero acreditar que venha para o São Paulo para ser um encostado aí que vai terminar a carreira ganhando dinheiro sem fazer nada. Eu espero que ele seja como o Luiz Gustavo, que a gente falou, né? Que veio com a experiência, ajuda o time, ajudou bastante, coloca o São Paulo sempre em primeiro lugar, mas por enquanto não tem nada, e pelo que eu vi, não é uma negociação fácil para convencer o jogador. O irmão dele, o irmão do Alexandre, postou nas redes sociais, brincou ali com ele com a camisa do São Paulo, repostou, e aí causa esse frenesi na torcida. Por enquanto, o que eu apurei, não tem negociação, existe uma sondagem, mas quero saber a sua opinião. Você gostaria de Alexandre no São Paulo? Eu acho que sim, viu, cara? Eu fiquei com muito boa impressão dele quando o pessoal da Itália falou dele. Não sei, eu acho que podia ser um jogador, não vai fazer loucura para pagar, eu acho que dependendo... Eu acho que ele pode render muito ainda. Você vê o Marcelo, do Fluminense, que também estava em fim de carreira, tá um dos melhores jogadores do Fluminense, pelo talento, pela capacidade que ele tem. Daqui a pouco tem QG Tricolor. Antes, faça a sua fezinha, o seu cadastro no cupom Barolo na KTO, para você se divertir. Amanhã tem Champions League, hein? Já vou dar o meu palpite. PSG classificado. Vou pensar no placar. PSG e Borussia amanhã, PSG se classifica e na quarta-feira Real Madrid se classifica. A final vai ser PSG e Real Madrid, pode escrever o que eu tô falando. Ou seja, vai ser Borussia e Bayern, né? Não, acho que eu vou falar que vai ser Borussia e Bayern, porque aí é Real Madrid e PSG, que é a final que eu queria ver. A gente se encontra... Então faça seu cadastro no primeiro comentário fixado, tá? A gente se encontra daqui a pouquinho no QG Tricolor. Eu vou chegar um pouco mais tarde, porque eu tenho os compromissos à noite. Eu venho sempre correndo. No último QG eu consegui chegar a tempo. Então, do comecinho do programa. Vai estar no Barolo Vídeos, no Barolo Jogos. Se eu chegar um pouquinho mais tarde, você fica lá conversando com o pessoal, com o Jova, com o Teclas, com o Drex, com o Acervo. A gente vai falar, repercutir muito a vitória do São Paulo, falar de Alexandre e já pensar no jogo contra o Cobressal, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, pela sua parceria comigo. Peço a gentileza de você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque aí você ajuda no crescimento da mídia alternativa. Voltamos no QG Tricolor, fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.